Right on time again! E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma live aqui no nosso canal Trompeticando. Hoje a gente vai ter um papo legal aí com um grande amigo de longas datas, com várias recordações bacana, legal, informações que é o mais importante, né, de conteúdo significativo pra gente aqui. Olha aí. Fala, Wellington! Pô, entrou pesado, hein? Cara, que legal, bicho. É E muito aí, meu legal. querido? Eu sempre falo, antes da gente se cumprimentar aqui, né? Eu sempre falo pra galera assim, né? Pô, é o som de live, mas, bicho, você sabe quando o cara é bem pra caramba. E aí, mano, como Legal, é que tá? legal. Pô, obrigado aí pelo convite. Tudo bem, graças a Deus. Uma honra estar aqui no seu canal aí, no seu projeto. Valeu Pô, demais. cara, obrigado. De antemão, eu também quero agradecer você por aceitar, né, bicho? Rapidinho ali já me respondeu. É, eu acho isso legal da sua parte, ser bem ativo nas redes, né? Tanto no Insta, no WhatsApp, sempre você responde rapidinho. Isso aí, cara, para quem tá com um projeto parecido com o meu, assim, isso adianta muito, assim, porque tem muitas coisas que a gente precisa. As lives da parte da manhã, eu não consigo fazer uma divulgação muito antes, né? Mas o que é legal dessa live na parte da manhã é que depois eu faço uma edição, baixo isso aqui, faço uma edição e fica um formato pelo YouTube, né? Bacana. E fica muito legal essas informações, o papo que a gente troca aqui, as experiências fica para molecada. E a ideia do canal Trompeticando, ela vai ser direcionada para escolas, né? E ONGs, assim, de meninos que estão estudando aí, que vai precisar dessas informações com certeza, né? E Muito obrigado por bom. aceitar, mano. Obrigado mesmo, de coração. E aí, Prazer, prazer todo meu, meu irmão. como é que tá as coisas aí nessa quarentena aí para É, vocês? o maior problema aí é nós que temos crianças, né? Eu tenho dois filhos também, né? Um de 1 ano e outro de 3. É poder mantê-los ativos, assim, tentar otimizar o tempo para tentar fazer alguma coisa para a gente própria, conseguir estudar. Então isso é difícil. A divisão dos horários é complicado com a patroa. A gente tem que negociar. Eu e minha esposa a gente negocia a divisão dos tempos. Imagino que todos os Mesma pais coisa. sejam assim nesse momento, né? Então esse é o maior desafio nessa pandemia está sendo isso aí, essa coisa de continuar estudando e dando atenção para os filhotes. Então isso tem sido bastante complicado. E tipo, eu imagino aí, cara, eu acompanho um pouco da sua coisa, às vezes você coloca vídeo e eu falo, pô, a mesma coisa que acontece aqui, né, bicho? A molecada, o lance de você que tá querendo estudar, putz, você tá com uma ideia ali, um projeto na cabeça, É, e a molecada, o que o Trompeticando é exatamente, por isso que eu escolhi chamar você, cara. É exatamente o dia a dia do trompetista, que não é só, nem sempre a gente tem um espaço, que nem eu acho que você tem um espaço legal aí, para você ficar só lá tocando, você tem que envolver a sua rotina do dia, ainda mais nessa época de quarentena aqui, você tem que envolver a sua rotina do dia a dia com a molecada, né? Com a molecada, com a esposa, com amigos, enfim. E Eu isso brinco, eu brinco com os colegas assim quando eu vejo
colega novo, assim, que não é nem casado ainda, ou às vezes é casado, mas não tem filho, o cara vive reclamando de falta de tempo, não sabe de nada, né, cara? Quando ele tiver filho, que ele vai ver. Bicho, não faz ideia. Ó, eu vou falar pra você, eu não sei se é você. Quando eu era muito mais novo, tem um amigo meu aqui que foi meu aluno na época, o Claudemir, tá por aqui. Tem uma galera chegando. Galera, pode mandar pergunta, pode apertar o coraçãozinho aqui do lado que vai ajudar também. O Paulo tá aí, o Paulo Miguel. E aí eu lembro que eu dormia, bicho. Eu conseguia dormir assim, às vezes trabalhava à noite, tocava em baile, chegava a dormir até 2 horas da tarde. Cara, hoje em dia eu acho isso uma loucura, que quando é 6 horas da manhã, o Pietro já tá batendo na porta. Ai, pai, tá de dia, tá de dia, tá claro, ó, vamos, eu quero TT. Mesma coisa, cara, é isso aí. Bicho, é assim, aí tem dia que ele vai dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, eu falo, putz, amanhã ele vai até. Bicho, Vai até tarde, né? Vai nada, né? o máximo 7 horas tá arregaçando aqui, bicho. É isso aí, cara. Isso aí é brabo. E tu sabe, mesma coisa, Wellington. Eu nunca fui da noite, assim, eu já toquei em coisas à noite, madrugada, mas poucos trabalhos, assim. Mas uma coisa que eu sempre gostei muito, quando era solteiro e mesmo casado, sem ter filhos, era um hobby, assim, que eu posso falar que era um hobby, cara. Eu gostava muito de dormir, muito. Se eu puder, bicho, o tempo que eu podia dormir, assim, cara, sempre depois do almoço, que dava, né, obviamente, né? Quando tem orquestra não tem como. Mas final de semana, bicho, eu dormia muito, sempre gostei. E eu e minha esposa, quando a gente estava em algum lugar junto e alguém perguntava, o que vocês gostam de fazer? O que vocês gostam? Qual hobby? A gente respondia junto, dormir. Bicho, a gente está há 4 anos sem dormir direito, cara. 4 anos já, porque por causa do nascimento do Daniel, do mais velho. Então, assim, e a gente não aprende, né? Cada dia a gente acha assim, amanhã eu vou dormir 9 horas, 10 horas da noite eu tô dormindo. Não consegue, porque na hora que a gente bota eles para dormir, a gente tenta fazer alguma coisa, algum projeto, alguma ideia, quer desenvolver alguma coisa, comer alguma coisa diferente, ver algum filme. Bicho, aí fica complicado. E aí a gente vai dormir tarde e acorda super cedo, 5 horas, 6 horas. Complicado demais, né? Exatamente. Então isso aí que tá a dificuldade para mim na pandemia, porque assim, antes as crianças tinham escola, eles ficavam meio integral, eles entravam de 9 e ficavam de 9 às 4 horas, assim, então dava um tempo tranquilo quando não tinha orquestra o dia todo, dava tempo para fazer um monte de coisas, né? Aí agora, lascou. Eu acho que com o retorno gradativo das coisas, escola, essas coisas que estão previstas aí para voltar no futuro, né? Eu acho que a gente vai poder, primeiro, né? Que a gente se aproximou mais disso aqui, das redes sociais. Isso de gravar, né? Inclusive é um assunto que eu quero falar contigo hoje também. A gente tem 1 hora aqui, mas a gente vai tentar pelo menos pincelar algumas coisas. Tranquilo. O lance essa quarentena nos levou a estudar mais a sonoridade gravada, né? Audiovisual, nos levou mais a puxar para esse lado. Né? É verdade, E aí, quando voltar, a gente vai dar mais valor, cara, a esse tempo que a gente achava que não tinha, que a gente achou, né? Que descobriu aqui. Com certeza. Aqui em casa a mesma pegada. Minha esposa tá agora na sala, fez um home office lá para trabalhar. Daqui a pouco a Caterina entra na aula também. O Pietro tá acordado já, mas a milhão lá, se virando lá. Cara, pra gente não porque assim, muita gente te conhece, mas pra gente seguir aqui, você falar um pouco como você começou a se interessar por música barra trompete e arte, enfim. Tá, legal. Eu sou carioca, né? Eu nasci e criado no Rio de Janeiro, e eu comecei lá numa igreja, na Baixada Fluminense, em São João de Meriti. Comecei por volta dos meus 8 anos, aquela coisa de tocar, na verdade um pouco antes, até 6 anos, eu tocava bateria na igreja, aquela coisa assim. Fui arranhando os instrumentos da base da igreja, né? Nós que somos músicos da igreja, a maioria começa nessa coisa da percussão ali, da tal. Depois do culto a gente quer tocar bateria, né? Quando é criança. Então, foi meu primeiro instrumento, bateria. E
com meus 8h30 para 9 eu entrei na aula de teoria musical na igreja mesmo, e quem ensinou foi um professor chamado Carlos, que ele era trombonista, e ele que ensinava a galera toda a tocar todos os instrumentos. Ele sabia o básico, ensinava a escala. Então, foi lá que foi o meu início. Eu fiz 6 meses de teoria e comecei tocando na igreja. Fiquei muito tempo nessa igreja, depois fui para uma outra igreja, muitos anos não, acho que 4 anos depois eu fui para uma outra igreja, que essa outra igreja era a igreja do Gessé Sadoc, do Sadoquinho. Então lá era uma coisa assim, era igual você ver tipo assim, um alienígena, né, bicho? Eu falei, caraca, sério? Sério que é isso aqui, meu? Bicho, ver o Gessé no culto ali eu sou amigo do Gessé hoje, ele é meu padrinho de casamento, meu amigo. A gente fica no telefone, cara, 5 horas, assim, 6 horas, sem brincadeira. Hoje, né? Assim, a gente conversa muito e, pô, eu tenho uma admiração absurda por ele. Ele é um cara hoje já formou um encontro de alienígenas, né? Até parece, tá longe. Então, assim, o Gessé foi esse cara, né, que eu vi na igreja, assim. Mas antes tinha um cara nessa outra igreja que eu era, que até hoje ele é um super trompetista, que é o Jorginho. Ele é um trompetista do Rio, que grava muito com o Rafael Rocha, com o Danilo Sina. Jorginho? Um gordinho. Ontem eu fiz o convite para ele, porque eu não sou amigo dele, assim, pessoal. Ontem eu fiz o convite para ele, para conhecê-lo, né, aqui. Que legal. Cara, esse cara é absurdo. Muito bom. Mas assim, o Jorginho nunca tive proximidade com o Jorginho, nunca conversei, porque eu era muito criança, né? E ele já estava trabalhando pra caramba, fazendo um monte de coisas, e ele não ia com regularidade nos cultos. Quando eu o via, eu também ficava super impressionado. Falei, caramba, que negócio legal. E aí depois, quando eu fui para a igreja do Gessé, via sempre o Gessé na igreja. Aquilo para mim foi, né, surreal, porque eu nunca tinha visto, né, um nível daquele. Mas eu não estudei com o Gessé nesse período. Eu fui estudar com o Gessé muito na frente. Eu estudei com 2 trompetistas. Inicialmente com o Marcos Belchior, que era um trompetista da aeronáutica, e foi trompetista do Tim Maia por muitos anos, trompetista do Emílio Santiago. E estudei com o João Carlos, que ele era um trompetista do Teatro Municipal do Rio, da mesma naipe do Gessé. E o Carlinhos é um super professor. O Carlinhos deixou um legado incrível, assim, deixou altos alunos maravilhosos no Rio de Janeiro. Quase todo mundo foi aluno do Carlinhos, cara, no Rio. É impressionante. O Carlinhos foi um cara especial. Também foi meu padrinho de casamento. O Belchior também foi meu padrinho de casamento. O Gessé também. Foi um negócio assim, que eu consegui juntar os 3. Você fez a gig extraterrestre, né, bicho? Foi legal, bicho. Foi muito massa. E, infelizmente, assim, a coisa da saúde, o Carlinhos faleceu 6 meses depois do meu casamento. O Carlinhos faleceu. E o Belchior, ele teve um AVC que se complicou em várias outras situações, e ele está acamado já há vários anos. Assim, ele está em um estado... Tem tido uma melhora, mas está em um estado um pouco crítico de saúde. Lamentavelmente, né? Então, esses 2 caras foram minhas bases, assim, porque o Belchior era um cara do popular, e meu pai é militar da aeronáutica, eu morava próximo à base aérea do Galeão, lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e eu sempre ia até a aeronáutica estudar com o Belchior. Eu ia a pé da minha casa para o quartel. Então, eu estudava com o Belchior, e o Belchior me deu muita oportunidade de ir em show com ele. Ele deixava eu tocar junto com ele nas gigs, nos shows. Eu, quando criança, cara, com 12, 13 anos, assim, o cara me botava no palco com ele, cara, para tocar. Puta, que legal. Ele me deixou, assim, me deu uma oportunidade incrível. E tocar em lugares, assim, tipo Canecão, Copacabana Palace, Olimpo. Os negócios top, assim, umas gigs com banda boa pra caramba, cara. Ele me deu uma oportunidade que, bicho, incrível, assim. Uma possibilidade de estímulo, né, para um aluno. Eu acho que isso é melhor do que qualquer faculdade, sabe? Com certeza, cara, com certeza. O Belchior foi esse cara. Então eu tinha ele e o Carlinhos foi aquela coisa da base, dos fundamentos do som de orquestra, que foi até engraçado, porque eu comecei a estudar com o Belchior. Quando eu fui pro Carlinhos, foi depois que eu passei na Sinfônica Brasileira Jovem, a Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem. Quando eu passei na Orquestra Sinfônica Brasileira, aí eu comecei a estudar com o Carlinhos depois disso. E foi engraçado que o Belchior, ele notou uma diferença imediata. Ele falou assim, caramba, tu tá fazendo alguma coisa aí que eu não tô entendendo. Você não sabia que você fazia isso.
Aí ele começou a notar um negócio diferente. Realmente o Carlinho me deu um start diferente do som, o jeito da emissão, o jeito de tocar, o jeito de pensar. E o Belchior notou isso no primeiro dia, cara. Foi incrível, assim. Aí o Belchior começou, pô, mas como é que é isso? Aí o Belchior começou a me perguntar uns negócios, é engraçado demais. Você tá me perguntando, cara, que isso? Me perguntando o quê, né? E, bom, eu tinha esses caras, né? O Belchior e o Carlinhos como dois objetivos. E o Gessé vendo na igreja, né, como algo, assim, muito distante, assim. Porque o Gessé era um cara que eu não tinha tanto acesso a ele, porque ele era um cara muito tímido. E ele era também aquela coisa, viagem e tal, não ia todo domingo, né? Ele ia uma vez ao mês e tal. Então, quando ele ia, pô, pra mim era uma festa. E aí O cara que quando chega na igreja, você fala assim, hoje tem. Exatamente. Então, cara, assim, mas eu tinha ele também como objetivo. Então, o Belchior, o Carlinhos e o Gessé foram os caras que eu vi assim, poxa, quero eu um dia conseguir chegar próximo a esses caras, para mim vai ser muito legal. Eu tinha eles como meta, tanto de objetivo técnico, como objetivo profissional, alcançar o que eles alcançaram, assim, em todos os sentidos, né? E foi muito legal, eu tenho gostado, eu tenho agradecido muito a Deus que meus estudos têm dado resultado, tenho buscado muito desafios, então isso é muito importante. Eu acho que eu fugi um pouco do tema aqui que a gente estava falando, da minha trajetória. Não. Mano, mas aí que tá, você entendeu? Você vai falando, cara, a vontade que dá de interromper, porque a gente acaba vendo, eu acho que vai ser o caso de muitos músicos aqui. A gente tem essas referências são muito importantes, bicho, porque no momento que você tá passando e tem essa referência, você meio que você não tem maturidade, você não liga, né? Você falar do Gessé, e na década de 80, eu sou um pouco mais velho que você. Na década de 80, se eu não me engano, assim, para 90, começo de 90, eu fui morar no Rio de Janeiro, em Caxias. Cara, Que legal. e eu ouvia uma música no rádio que Jesus Virá, não sei se você lembra dessa música. Claro, claro. E o trombonista, bicho, arrebentando. O É trombonista o pai dele. O trombonista um moleque tocando trompete. Cara, e eu e meu irmão, a gente sempre queria tocar na igreja. A gente sempre queria, mesmo esquema que você. Mesmo esquema, tocar batera, baixo. Só que quando a gente via isso, cara, a gente queria imitar, tá ligado? Eu lembro que o pai do Gessé tocando trombone, eu arrebento, né, bicho? Trombone de vara. O pai do Gessé foi um ícone, assim, no Brasil, na época dele. Ele foi trombonista do teatro, primeiro trombone do Teatro Municipal do Rio, da USB, da Nacional, tocou com o Roberto Carlos, gravava na Globo. Foi um cara que teve um cenário muito grande no Rio de Janeiro, em todos os sentidos. Tecnicamente, estava super... E eu toquei muitos anos com ele na igreja. E quem me aproximou do Sadoquinho, do Gessé, do trompetista, foi o pai. Porque ele era amigo do meu avô. Olha que coisa, cara. Olha que história. O Gessé, o pai do Sadoquinho, ele deu um trompete pro meu avô, cara. Caraca. Meu avô é trompetista. Meu avô não tinha. Meu avô foi trompetista da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Legal. E meu avô era da mesma igreja do Gessé, quando o pai do Sadoquinho tocava saxofone ainda. E aí, quando ele começou a tocar trombone, ele ajudou meu avô, ele comprou um trompete para meu avô, que é o trompete que meu avô viveu a vida inteira. E ele tem esse trompete hoje, é um Selmer. Então, assim, eles tiveram uma ligação muito boa, cara. Eu não sei se ele financiou, tipo, ele comprou pro meu avô foi pagando ou ele deu, eu não me lembro, assim, mas ele deu uma ajuda incrível pro meu avô. Então, ele tinha uma proximidade muito grande com meu pai, o Gessé pai. E aí, com isso, ele se aproximou de mim. E aí, ele fez a ligação pro Sadoquinho tentar se aproximar, assim. Mas o Gessé sempre foi mais na dele, muito tímido, muito na dele, quieto, assim. E foi difícil, mas depois que a gente se aproximou, foi muito legal, assim. A amizade virou sincera. Hoje são horas de telefone. Nossa, bicho, é impressionante. Pra você ter ideia, hoje a gente começa assim, eu falei, Gessé, pelo amor de Deus, eu não posso passar de meia-noite porque eu acordo 5 horas, bicho. E o Gessé, ele vai dormir às vezes 5 horas da manhã, assim, sabe? Aí acorda 1 hora da tarde, assim. Ele tem problema um pouco de sono, enfim. Então... Puta, que da hora, cara. Aí, aí depois eu encontrei o Gessé, isso já em Miami. Ele tava fazendo legal. lá.
E aí ele foi na igreja do Chiquinho, na época, eu e o Chiquinho, o trompete aqui de São Paulo, na época a gente estava estudando lá e tocava nas igrejas, bicho. O Chiquinho tocava numa igreja, eu lembro que numa igreja brasileira, numa americana, que depois... Que maneiro. E aí o Gessé foi, cara, e ele é exatamente esse cara que você fala, ele é muito tímido, assim. Cara, eu ficava assim, brisando, falei, caramba, do Rio de Janeiro, de Caxias, eu tive contato com o pai dele, assim, via rádio, né? Que legal. Hoje eu tô, bicho, do lado do cara, a gente foi comer junto, assim. Aí eu ficava, aquele negócio de fã, assim, ele é bem timidão mesmo, mas, bicho, um músico incrível. Porra. Com referências nossas, né? Com aí, certeza. Cara, depois, assim, pra gente seguir um pouco no nosso papo, você tem qual formação, né? Você pode falar um pouco da sua formação. Então, aí a formação que eu tenho acadêmica, eu sou graduado pela Universidade do Estado de Minas Gerais, o UENG. Eu fiz o bacharel aqui na UENG. E eu infelizmente ainda não fiz mestrado, doutorado, mas pretendo fazer. Mas essa é a única formação de papel que eu tenho, né? Eu gostaria de ter tido antes, mas na verdade o que aconteceu é que Deus abriu a porta muito cedo para mim. Eu entrei na orquestra muito jovem, eu entrei na Filarmônica com 18 anos. Então, antes da Filarmônica eu estava em São Paulo, eu estava no Bacarelli, no Instituto Bacarelli. Eu toquei 1 ano e meio, assim, mais ou menos, 2008, 2009 no Bacarelli e entrei aqui em 2009. Eu tive uma experiência, a única experiência internacional que eu possuo, eu fiz um festival na Alemanha, lá aquele festival tradicional aí, muitas pessoas brasileiras já foram, muito legal, lá em Pommersfelden, é um castelo, acho que 2 meses de festival, essa foi a minha experiência, e eu tive, em 2017, um contato com o Phil Smith, lá em Atlanta, que eu fui fazer a audição, eu fui semifinalista da Orquestra Sinfônica de Atlanta, e eu fiz uma aula com o Phil Smith, que foi um negócio dos sonhos, assim, aula de 3 horas, e enfim, foi essa a experiência que eu tive internacional. Eu brinco assim com a minha esposa, poxa, eu sou um pouco diferente da maioria das pessoas quando dizem assim, poxa, se eu voltasse no tempo eu faria muita coisa diferente. Eu faria muito pouco diferente, assim. Eu não tenho tanta saudade do passado, mas a única coisa que talvez eu poderia ter feito é que eu tinha sempre um sonho de ter estudado fora mesmo, assim, feito uma graduação, um mestrado fora. Só que tudo tem um porquê, né, cara? Deus tem um plano, assim, que a gente não entende, né? Não tenho dúvida. Então, eu vejo assim, poxa, a Juilliard, pra mim, sempre foi algo inalcançável. Eu falei, pô, Juilliard, caramba, só tem ET naquele lugar, né? Eu gostaria um dia de estudar. Mas a gente vê que não, né? A gente vê na internet, cara, tem vários trompetistas excelentes, mas tem pessoas que tocam super bem, mas que são normais, não é todo mundo que é o Caleb Hudson, né? Que é esses caras, assim. Então, a Juilliard vamos dizer assim, uma coisa que eu teria tentado um pouco mais, mas voltando no tempo, nas condições daquela época, minha de adolescente, eu não teria condições financeiras de conseguir. Então, seria algo difícil, mas é uma coisa que, talvez uma das poucas e única coisa que eu gostaria de corrigir, assim, ter tido uma experiência internacional mais intensa. Mas você sabe que, cara, eu perguntei para você da formação pensando exatamente num ciclo assim, né? Primeiro o cara começa ali, faz uma formação de conservatório, depois uma faculdade, depois uma orquestra. O seu caso foi diferente, você entrou na orquestra primeiro. Isso, exatamente. Não é uma coisa comum, né? Normalmente o cara assim... Talvez seja comum aqui no Brasil, mas... Fora do Brasil não, né? No padrão do mundo, assim, o cara primeiro... Tanto que nas orquestras fora do Brasil, a Europa, normalmente o cara tem que ter a formação até para poder fazer a prova, às vezes, né? Na Filarmônica, por exemplo, para estrangeiros é necessário, se eu não me engano, no mínimo 2 anos de experiência profissional em uma orquestra profissional, não jovem, e mestrado. Então, os estrangeiros que tocam aqui, eles têm essa experiência. Eu não tenho certeza nesses números que eu falei, 2 anos ou 1 ano, mas eu acho que é isso. Então, mas para brasileiro não tem problema. Então, assim, por exemplo, quando eu entrei na mesma prova que o atual chefe de naipe
dos contrabaixos, que é o Neto. Neto Belotto, o Neto é de Bragança Paulista e a gente tem a mesma idade. Então a gente entrou junto no mesmo dia, a prova dele foi um dia antes. Então ele também não tinha formação acadêmica ainda, assim como outros colegas também na Filarmônica entraram ainda sem a formação acadêmica. Mas no Brasil, Wellington, é diferente, né? Essa coisa da faculdade, a gente não tem uma especialização técnica do instrumento. A gente tem uma aula por semana, então não é isso que vai te ajudar a passar numa orquestra depois de você formado, né? Verdade. Nos Estados Unidos tem aquelas escolas que o cara já entra sabendo que a vaga dele é de primeiro trompete numa das Pois melhores. Verdade. E aqui no Brasil, eu acho que assim, a gente vai caminhar para isso, né? Pelo que a gente. Porque, na verdade, né, aqui no Brasil, hoje em dia, as coisas, como é que funciona? As coisas não ficam mais separadas aqui no Brasil. Hoje em dia, você, com essa acessibilidade, com a tecnologia, né, bicho? As coisas vão tomando uma forma mais uníssono, né? Se for pensar assim. Mas, cara, e aí tem uma coisa que a gente vai falar, no roteirinho lá que eu fiz, eu falei, existe um lance aí, você entrou com 18 anos, mano, mas você entrou num naipe que tinha os caras minimamente cara, um suporte eu falo, animal. com certeza, com certeza. Eu não conhecia nenhum dos dois, nunca tinha falado com eles. Eu só conhecia de nome, né? Eu já tinha ouvido falar muito, né? O pessoal, quando eu estava no Bacarelli, o pessoal de São Paulo falava do Marlon de um jeito assim, o cara é um cavalo, o cara é um monstro, não sei o que e tal. Todo mundo só falava assim. E o Érico, mesma coisa. O cara estudou muitos anos fora do Brasil, na Suíça e tal, super estudado, um cara muito inteligente, né? Então eu entrei aqui, cara, eu confesso que foi pela misericórdia de Deus, eu vejo que foi um presente. Cara, eu confesso para você uma coisa, que eu já falei isso várias vezes para algumas pessoas que me perguntam. Wellington, no dia da minha prova, eu acredito que eu toquei em um nível um pouco acima do meu máximo. Tipo assim, a gente tem um nível tocando, estudando, às vezes a gente consegue um auge muito bom. E às vezes na audição a gente cai muito, assim, cai significantemente, né? Cara, no dia da prova, eu consegui acima desse meu melhor tocando quando eu estava estudando. Foi um negócio, foi uma coisa real. Nossa, foi muito bom, cara. Graças a Deus. E aí da Filarmônica eu entrei em 2018 na vaga de tutti. E depois de cinco ou seis temporadas, eu fiz uma outra audição, que aí eu conquistei a vaga de trompete principal assistente, porque eu sou segundo e eu faço primeiro para o Marlon revezar e para o Érico revezar. Quando, por exemplo, se o Marlon está fazendo primeiro numa semana e que tem 3 peças, eu faço alguma coisa de primeiro, ou seja, um concerto ou uma entrada. O Érico é a mesma coisa, ele está fazendo primeiro na semana, eu faço um primeiro para ele descansar em alguma coisa. Então, para essa outra prova, eu também tive uma audição aqui na Filarmônica, que foi uma audição internacional, que também foi, graças a Deus, foi muito legal. Foi em 2014. E aí nessa audição, aí eu entrei nessa vaga nova, e eles aproveitaram a audição e passaram o Tássio para a minha vaga antiga. Então o Tássio entrou na minha vaga que eu era, e o Utility, aí virou o nome dessa vaga, na verdade, Utility, que ele é quarto trompete e ele faz quarto e segundo, né? Mas só que ele faz terceiro para o Érico folgar. Então é isso. Então, na verdade, o nosso naipe, eu acho que é o único naipe do Brasil que é assim. Não tem outro naipe assim. O Marlon só faz primeiro. Eu faço segundo e às vezes primeiro. O Érico faz terceiro e primeiro. E o Tássio faz quarto, terceiro e segundo. Poxa, que legal. E aí tem outro lance, né, bicho? Eu tenho um amigo aqui em São Paulo. Ele toca em big band, saxofonista. Inclusive, quando eu morava nos Estados Unidos, lá ele ia sempre me visitar, ficava na minha casa, tudo. Legal. Mas ele é daqueles caras, bicho, apesar de tocar em big band, ele é apaixonado por músicas, por orquestra, gosta muito. E aí, cara, rolou uma segunda de Mahler aí na orquestra. Acho que foi recentemente, né? O ano passado. Rolou, esse ano rolou. Foi esse ano, começo desse ano, isso. A gente já tocou a segunda de Mahler, eu acho que umas 4 vezes, mas esse ano rolou.
E aí, cara, ele pegou e falou assim, ele me chama de Neguinho, né? Neguinho, eu tô indo lá pra Minas. Vou lá pra Minas. Mas o Que quê, legal. bicho? Eu vou ouvir uma segunda de Malha. Desse Olha jeito. só, cara, que Ele é legal. muito louco. O Netão, ele toca saxofone barítono aqui na Speak, na É Soundscape. mesmo, cara? Porra, que massa. Bicho, ele teve a moral de terminar o concerto e me ligar e falou assim, tem alguma coisa acontecendo aqui em Minas, viu? A orquestra tá tocando pra caramba, bicho. E olha, que ele é daqueles caras que vai pra Nova York assistir, Uau. vai assistir a orquestra em Nova York. Quando vai para os Estados Unidos, vai caçar coisa. Que Aqui na massa, USESP ele cara. sempre tá assistindo as coisas. E aí ele falou, cara, tá diferenciado o naipe de trompete aqui, viu, bicho? Tá embaçado. Ele fala de um jeito, cara, e eu começo a dar risada. Sério, Netão? Eu conheço os caras aí, bicho. Eu sei como é que é. Não, não, é coisa. Aí ele fala assim, é coisa dos deuses, cara. Aí ele fala assim, né? A obra é grande aqui. O mistério é forte. Ele é da Bicho, Bleia? aí Ele é ele da me Bleia? falou assim. Ele falou, cara, bonito demais. Ele é amigo da Renatinha, Ah, Xavier, legal. da, da flauta. E aí, cara, e essa coisa a gente vê. Eu não sei se você pensa a mesma coisa assim. Tem um lance da experiência que é inevitável, né? Você acaba pegando um pouco da experiência, dos amigos que estão do seu É, lado, então, né? eu ia te falar isso aí. Eu já vi que você deu o gancho, eu pulei uma coisa que eu ia falar, que é exatamente sobre isso. Então, assim, a minha prova, né? Foi, graças a Deus, realmente foi um dia especial para mim. E quando eu entrei na orquestra, eu vi que eu estava, cara, eu tinha que comer muito arroz com feijão, assim, porque eu via que o Marlon. Para você ter uma ideia, eu vou falar um negócio que você vai entender trompetisticamente. No dia da minha prova, foi o dia que eu toquei mais forte da minha vida. Eu nunca tinha tocado mais daquela dinâmica, porque Pô, a gente teve que tocar o naipe para o maestro ouvir. E eu toquei normal, o segundo ali. E aí o Marlon falou assim, cara, toca mais. Eu toquei mais, toca mais. Cara, eu toquei de um jeito que eu nunca tinha tocado, cara. Eu falei assim, não, isso aqui é mentira, não tá acontecendo isso aqui, cara. Como assim, velho? É sério, eu toquei o máximo, bicho. Imagina um trompetista tocando o máximo de forte. Foi isso na minha prova. E detalhe, o Mequete a, sei lá, 3 metros da nossa frente, assim, 4 metros, cara. A banca, né? O Mequete é a banca, na verdade. eu sei, Então, sei. eu tô só mencionando essa coisa da dinâmica, mas não é sobre isso que eu tô falando especificamente. Mas eu via tudo, a articulação, a expertise dos caras de resolver problema, a técnica. Eu vi que, cara, eu tive que correr muito atrás, assim, para poder não atrapalhar os caras, né? Porque os caras estavam realmente em outro nível, assim. Eu agradeço muito a Deus de ter conquistado essa vaga, porque eu era realmente muito inexperiente, né? Comparado a eles, né? Comparado a eles. Mas, cara, aprendi muito, muito com os dois, assim. São dois excelentes trompetistas, são caras especiais, tecnicamente falando, como pessoa. Então, assim, bicho, é isso que você tá falando aí. O convívio com os caras, tipo assim, eu me lembro, cara, que eu nunca fui tão crítico. Assim, eu ouvia, né, nos ensaios as coisas e tal, mas ouvindo as conversas dos dois, cara, porque eu ficava no meio, né, então só escutava eles falando um com o outro, assim. Ah, falando de Aham. história da música, falando, não sei o que é o problema daquilo, problema de afinação, nascido de um outro naipe, de uma coisa que não ficou junta. E aquilo tu vai aprendendo, né, cara? E, bicho, hoje, aí você pensa exatamente igual, é impressionante, assim. Aí tu fala, pô, É cara, inevitável, né? É eu inevitável você ter. Isso é o lance da concepção, acaba se igualando. Ou acontece isso, ou há um tempo atrás, há muito tempo atrás, ainda acontecia o lance de. E talvez em algum lugar aconteça, de você sentar no naipe e não existir essa concepção. Você entendeu? Você não precisa. O meu professor, o Mister Reese, ele tocava no Empire Brass. que E o legal. Rolf Smedovic, que era o Rolf Smedovic, que era o primeiro trompete, falecido já também, que era o principal, o dono do quinteto. E aí, e ele era meio difícil de lidar, assim. A história é que ele não era um cara muito, não que era mal educado nem nada assim. E meu professor uma vez falou um negócio assim, ele não gostava do Rolf Smedovic, não gostava mesmo, mas era apaixonado pelas ideias dele, pela concepção.
Então, hoje em dia a gente tem essa vantagem, né, bicho? Eu não sei. Eu imagino que a orquestra funciona, falando pelo lado positivo mesmo, funciona como se fosse um grande festival, sabe? Festival de música que você vai e você tá ali, bicho, todo dia é uma coisa. O concerto é sempre bom porque você estuda, né? Normalmente o festival acontece desse jeito, né? É. Quando o naipe tem essa coletividade, a concepção, né, se coincide, né, bicho? Ah, é forte, vem pra forte, é pra tocar forte. Às vezes o cara, pô, é forte. Ah, não, mas não vou tocar forte que é feio. Não, é forte porque o cara ali tá mandando pra ser isso, né, bicho? Com certeza, E, é. pô, eu imagino que deve ser incrível, cara, ter. Eu tive a oportunidade de fazer um sub para você aí, há muito tempo Aqui? atrás. É, você veio fazer prova em São Paulo, cara, isso foi em 2010. Você Sério, rodou Wellington? sim, brother. É, Caraca, mas bicho, não me lembro. Como é que é? Eu fui em São Paulo? Como é que é? você veio fazer alguma prova aqui em São Paulo, não sei se era academia, não sei qual é que é, se era alguma orquestra. Você veio para São Paulo e eu fiquei uma semana aí cobrindo você. Pô, que legal, cara. Que legal. Não me lembro disso, cara. Não me lembro disso. Eu fiquei com o Érico, com o Marlon, eu não lembro o que a gente tocou, cara, mas não foi coisa assim. Eu não Ah, eu lembro. acho que deve ter sido pré-estreia, aquele programa de televisão pré-estreia. Pode ser, não sei. Pode ser. Não, É. você tinha vindo para fazer prelúdio. Você fez prelúdio? Não, foi pré-estreia, porque o prelúdio ele virou pré-estreia. Aí depois voltou pro prelúdio, acho que foi isso. Eu participei do Exatamente. pré-estreia, pode ser. É isso Que mesmo. É legal, isso. cara. Aí quem ia era o Romilson, se eu não me engano. O Romilson ia daqui de São Paulo e o Romilson não podia ir. E foi logo uma época que tava uma época meio complicada para mim aqui em São Paulo, porque é o retorno para o Brasil, cara. Retorno para o Brasil, para a maioria dos meus amigos que a gente conversa, é complicadíssimo, assim, porque você tá, você tá sem trabalho, né? E ao mesmo tempo você tá desatualizado de como funciona o circuito no país, né, bicho? Você volta consideravelmente desatualizado. E aí eu lembro que isso aí foi bem bacana, porque eu tava de boa, aí ligaram, falaram, a pessoal da orquestra, você pode vir fazer. Eu falei, putz, foi super legal, assim, foi um up Que para mim. massa. Agora você tá falando, eu acho que eu tô começando a lembrar, cara. Pô, maneiro, cara. Que legal. Foi isso. Bom E demais. foi uma experiência legal. Ó, tem uma É, mas parada que essa coisa de convívio do naipe é um negócio que, bicho, as diferenças elas vão haver por opções de gostos, né? São quatro pessoas diferentes, né? Então, uhum, assim, hoje está tudo polarizado, essa coisa de política e tal, não sei o quê. Por exemplo, a gente discorda de um monte de coisa, de um monte de coisa. E nem por isso a gente se odeia, assim, sabe? A gente sim. conversa, por exemplo, eu evito conversar algumas coisas e hoje em dia a gente aprendeu isso porque a gente viu que Claro. não vai a lugar nenhum, né, cara? Não vai a lugar nenhum. Mas, tipo, isso não tira o mérito da gente admirar o cara, da gente, né? E vice-versa, assim. Então, não é que você só se dá bem com as pessoas que E tudo se se encaixa, né? conecta. Não é assim. Mas o importante, que é a música, ela está super conectada, o respeito ali da fileira, a hierarquia, né? Então isso é muito importante, assim, você saber lidar socialmente, Demais. né? Uma orquestra é a Demais. sociedade, né, cara? É a nossa vida é sociedade, como que a gente vive, né? Isso é verdade. Cara, aí tem uma parada assim que eu venho observando, porque eu gosto de observar, eu sinto muito a vontade quando eu observo, né? E aí eu tenho visto, cara, que você é um cara que está não mais agora eu percebo mais. Você permeia sobre a música popular também, né? Eu vejo você atacando aí uns absurdos aí e talvez, e eu acho que não tô errado, seria a convivência também com esses caras que você falou de referência. O Gessé, por exemplo, ele toca popular e toca erudito muito bem, né? O cara que faz isso o tempo todo. E aí, como é que é essa coisa para você? Cara, eu vejo isso numa escala assim, ó. Eu vi você fazendo uns negócios e eu falei, pô.
E aí, você falou que conheceu o Jorginho, que tem essa referência, e eu pesquiso algumas coisas dele também. Eu vejo, cara, esse cara toca muito bem as coisas de ponta, assim, né? De primeiro trompete. Então, na verdade, cara, essa coisa do popular e do erudito, comigo foi exatamente... Eu comecei no popular, porque a igreja, os hinos, era aquela coisa do groove, né? Então, eu nunca toquei, por exemplo, nenhuma igreja toquei o hino da harpa, os hinos da harpa, retinho. Pam, 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 pam. Eu nunca toquei assim, era sempre pam, 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 pam. Então, essa coisa da linguagem popular, da música popular, isso foi normal para mim. Depois que eu fui aprender erudito. Então, eu só simplesmente tentei caminhar junto. E é uma caminhada complicada, não é fácil, é difícil, porque dependendo do que tem para fazer em uma coisa, atrapalha a outra e vice-versa, porque geralmente o que eu faço, o que eu gosto de fazer em popular é geralmente a parte do primeiro trompete, né, que é a parte do lead, assim. Então, é algo delicado, assim, é algo delicado porque a minha função na orquestra é o meu principal objetivo, né? E no popular eu faço porque eu amo, que eu gosto pra caramba. Eu até brinco, se tivesse uma orquestra popular, uma big band, que tivesse uma estrutura de uma orquestra sinfônica profissional de excelência, assim, e tivesse uma audição para fazer, cara, eu ia estudar como nunca para poder entrar nessa parada aí, porque realmente popular eu amo. No entanto, eu via que o popular, para você, vamos dizer, sobreviver 100% do popular, basicamente tu tem que, assim, claro que existem vários leques, assim como no erudito, né, o solista, o músico de orquestra, o músico do naipe, mas no popular eu vejo, assim, o lead em segundo plano referente ao solista. Então o improvisador, o cara que é o solista, o cara tem muito mais demanda de trabalho. E eu nunca fui solista, eu sei me virar, eu sei ir pelos caminhos assim, mas de forma nenhuma eu sou, né, um Gessé, assim, um Daniel da Alcântara. Mas eu admiro muito. Então, com base nisso, eu via que eu falei, cara, para você sobreviver do popular, 100% do freelance, eu acho que seria um pouco mais difícil. E aí eu foquei muito, eu deixei isso como um foco para mim, a coisa da orquestra, assim, porque a orquestra era algo que eu gostava tanto quanto popular, gosto na mesma proporção, e eu via que era mais possível. Assim, poxa, se eu entrar numa orquestra boa, vou ter um trabalho legal, vou fazer uma música legal, vou ter uma estrutura legal de vida. Então, isso virou uma consequência de acordo com o mercado, sabe? Mas isso não me impede, eu faço as demandas que surgem de trabalho popular, eu amo fazer, gosto muito, cara. Então, para mim isso não é difícil, são duas linguagens muito normais. É como se eu falasse dois idiomas, fosse uma criança que nasceu num berço popular e depois foi pro erudito. Então isso sempre caminhou junto para mim, não é uma coisa que eu tenho que pensar muito para fazer, é uma coisa muito natural, justamente pelo meu convívio. Pô, que legal, bicho. E eu tô acompanhando esse seu convívio aí, cara. Eu tô vendo, falando. E aí tem aquele negócio que a gente fala, mano, esse cara tá aí num caminho bacana. E logo, logo vai dar pano pra manga. Se Deus quiser. Eu tenho que falar aqui que tem uma galera, bicho, ó. Thiago Araújo, não sei se você conhece esse cabra. Claro, pô, ele foi do meu naipe. Ele foi do meu naipe do Bacarelli. Do Bacarella, Tiaguinho. Abração, Tiaguinho. Eu falo que ele é o presbítero Thiago aí. Tem que botar o celular para carregar aqui. Jonas do Espírito Santo, trompetista também. O João Paz está aqui com a gente desde o começo aqui. O Claudemir, que é esse meu amigo que me acordava de sabadão para fazer aula. Que legal. O Léo, percussionista. Juliana, Angel. Abraço aí, galera. Juliana é minha esposa. Sua esposa? Legal. Eu tô vendo a foto aqui. Poxa, que legal. Cara, olha que bicho, a gente tá conversando, parece que a gente começou agora, já falta 15 minutinhos já aqui. Show de bola. Teria um monte de coisa que a gente precisava conversar, assim. Vamos nessa. Esse ano a gente se encontrou aqui no festival, né? Pois é. Não, eu tive um encontro com você, a gente não falou nisso, né? Eu lhe conheci em 2005, eu acho, no Festival de Campo de Jordão, que eu fui fazer eu tive
eu fiz uma masterclass com o German Brass e acho que eu fiquei 2 ou 3 dias no festival. Você ficou Né? lá. Eu tinha 14 anos. Eu tinha 14 anos. E foi quando a gente fez um exercício, eu, você e o Gabriel, né? O Gabriel Dias. A gente fez um exercício junto, assim, de flexibilidade, alguma coisa. Eu com meu trompete viril, sem recurso de afinação. Pô, não, mas eu lembro disso aí, bicho. O Gabriel Dias. O Gabriel é uma figura, né, cara? Gente boa pra caramba, toca muito. Legal, E caramba. aí eu lembro. E aí, recentemente, você mandou uma foto, cara. Eu falei, caramba, bicho. Pois é, né? Tu viu? Achei essa foto. E, ó, aquela época, aquele festival foi muito legal, cara. Eu lembro lembro exatamente você, que eu falei, caramba, moleque novo já tá tocando, se virando, né, cara? E aquele festival foi muito legal com o German Brass, cara. Foi massa mesmo. Eu lembro que essa época eu tava estudando nos Estados Unidos e o festival para mim era uma coisa muito difícil, porque o que acontecia? Eu fazia a prova do festival assim, falava, acho que eu não vou passar ali. Aí passava. Ah, e que aí maneiro. eu chegava no Brasil num dia, no outro eu tinha que ir pro festival. Minha mãe ficava pé da vida, né, bicho? A gente ficava lá 28 dias, né? E aí voltava para casa, ficava alguns dias e já ia viajar. Então, o festival era assim, bicho, era legal porque via a galera, tudo assim, mas o festival procurava ser um lugar para descansar, porque o curso que eu fazia na época era muito pesado, muito chato, né? Assim, pesado de você tem que manter uma média, enfim, aquelas coisas de escola normal. Né? Imagino. Olha o Thiago aqui mandando coraçõezinhos para nós. Abraço para todos aí, pessoal. Grande abraço, obrigado aí pelo Gritando, carinho. Eita Glória. Cara, legal. Aí pra gente, eu queria que, sei lá, acho que tocar agora, não sei se você quer tocar. Então, o que acontece? O meu celular acaba a bateria, eu tô segurando, eu tô aqui do lado da tomada, eu tô segurando ele aqui, se eu for tocar, eu tô com o trompete rotor, não vai dar, porque o trompete rotor só tem como segurar com a mão esquerda. E se eu botar o telefone na estante, só tem como ficar assim, vai ficar torto. Não tem... agora eu tô sentado aqui, eu tive que virar aqui pra... É melhor garantir a carga de bateria e a gente continuar o papo aqui. Maravilha. Cara, o que você visualiza hoje, por exemplo, porque eu vejo você não tem tempo, né, bicho, de dar aula, pela função de orquestra. Isso é comum dos músicos de orquestra aqui no Brasil. O cara não tem tempo de dar aula, às vezes até gosta de dar aula, mas não tem tempo. Mas se você tem hoje um aluno, uma pessoa, que esse é o foco importante aqui para nós. É um cara que está começando, 14 anos, que nem você, sabe, naquela época lá, com 14 anos, e precisa de uma orientação sobre é orientação. Sim. Eu acho que o primeiro ponto para qualquer músico de qualquer instrumento que eu orientaria é a pessoa procurar um excelente professor que, por exemplo, se o seu objetivo seja ser músico de orquestra, preferencialmente que ele seja um músico de orquestra. Se o seu objetivo é ser solista de improvisador, que ele seja um super solista improvisador, né? Ou se você quer ser solista erudito, que o cara seja um super solista erudito. Não ao contrário, eu quero ser músico de orquestra, mas faço aula com um cara que é improvisador, ou eu quero ser improvisador e faço aula com um cara que é de orquestra. Não tem muito sentido. Eu acho que essa coisa da busca dessa informação com muita confiança, de credibilidade nas palavras do professor, são essenciais. Nem sempre o melhor músico, né, vai ser o melhor professor, talvez não vai passar, mas dificilmente ele vai te passar uma informação errada, sabe? E o contrário já é mais fácil. Hoje em dia todo mundo é professor, essa coisa da internet deixou todo mundo ser professor. O cara toca um pouco assim, e aí o cara já está dando aula, né? Muitas pessoas estão dando aula hoje, eu vejo aqui que virou meio, tipo assim, moda, né? Todo mundo está dando curso, todo mundo tem curso. E isso é um pouco perigoso. Coach, né? Todo mundo é coach. Então é complicado porque para um jovem de 13, 12, 13 anos, 14, que não tem uma informação dos pais, que não saiba, ele vai pegar o professor que pague mais barato,
E vai falar assim, poxa, paguei um curso aí de trompete para fazer. Às vezes ele está jogando dinheiro fora, né? Nem sempre, eu não sei, mas realmente vale a pena ele procurar uma pessoa com muita credibilidade, né? Para poder ele ter um caminho exato, porque são caminhos, cara, assim, que não é óbvio, mas para quem está vivenciando, existe uns passos a serem seguidos, assim. Se você quer ser solista, existe um solista de pop. Existe uma trajetória para o que você fazer, sabe? Pô, tu tem que colar com o Gessé, com o Daniel, tem que fazer a aula, todo o caminho harmônico, tu tem que tirar todos os solos do Miles, do Fred Hubbard, dos caras, Louis Armstrong, e tu tem que ir tirando esses solos, pegando a linguagem, corrigindo com esses super professores. E erudito, mesma coisa, pô, tu tem que colar com Fernando de Senha, tu tem que colar com o Marlon, tu tem que colar com esses caras de orquestra. E, bicho, eles vão te explicar como que funciona, vai te explicar como ouvir, como articular, como colocar o som na orquestra. E você tem que escutar muito a orquestra, você tem que escutar muito solista. Então, o que você deseja, você tem que absorver isso ao máximo para isso ser algo natural, para ser algo fluente na sua fala, no seu respirar, né? Não ser algo que você tenha muita dificuldade de pensar para fazer. Então, o que eu orientaria assim, a um menino que às vezes não tenha essa orientação, eu não sei o que eu quero. Porque tem isso também, né? Às vezes, essa coisa do solo, se o cara é... Porque eu estou dividindo basicamente em duas coisas, mas existe muito mais, né? Então vamos pensar assim, o cara popular e o cara erudito, né? Mas tem muitas coisas para cá e muitas coisas para lá. O cara popular, geralmente, ele já sente em poucas notas assim uma leve natureza para isso. O cara, ele não toca uma escala pop, ele toca o swing, de tanto ele ouvir, ele gosta mais de ouvir essas coisas, então acaba sendo muito natural para ele. E mesma coisa erudito, o cara é um pouco mais centrado em outras coisas, toca as coisas um pouco mais retas, se preocupa com determinados detalhes. Então, o que eu acho que quando você procurar um professor de excelência, esse professor irá te orientar a quem... Eu tenho certeza que qualquer professor assim, de ponta, ele vendo o aluno na primeira aula, ele vai orientar o aluno, caso ele não tenha uma orientação sobre essas coisas de estilo e tal, com certeza ele vai falar assim, aí ele vai apresentar. A música ela é formada de várias partes. Caso você deseje essa parte aqui, ele vai mostrar um vídeo para o aluno, por exemplo. Estou pensando numa criança aqui, né? Existe isso aqui. Ele mostra um vídeo do Marsalis improvisando. Aí, também tem isso aqui. Ele mostra o Phil Smith na orquestra. Aí o garoto, automaticamente, ele vai brilhar os olhos por um lugar a mais. Vai falar assim, caraca, esse som aqui de orquestra eu achei muito doido. Esse negócio do Marsalis aqui. Então aí o professor, caso ele não seja um improvisador e o aluno tenha escolhido improvisação, ele vai orientar, você deveria procurar um cara assim, 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 para ele te orientar isso. No entanto, independente de estilo, o que vem primeiro é a base, é a técnica, né? Então a técnica do instrumento, independente do estilo, é o primordial para você estar com um som legal, com afinação boa, com a articulação certa, digitação. Todas essas coisas, embocadura. Então, isso é independente de estilo, né? Eu não estou querendo dizer que o cara tem que começar com o estilo, não é isso, mas o estilo ele ajuda muito para você se aprofundar um pouco mais rápido e um pouco mais eficiente. Porque quando você... Eu falo, não ficar patinando, né? Antes que eu penso o seguinte, porque se você tem, vamos supor, aos seus 16, 17 anos, e você ainda não tem um objetivo, eu quero ser músico de orquestra, ou eu quero ser primeiro trompete de Big Band, eu quero ser músico de naipe, de artista, eu quero ser solista, improvisador, ou solista erudito. Se você não tem alguma pretensão assim, mesmo que seja muito alta para você, que é isso que a gente deve, né? A gente deve mirar muito alto para tentar alcançar alguma coisa mais próxima, né? Mesmo que a gente não alcance o nosso objetivo. Se você não tem, isso aí é um grande limitador de realizações. A gente precisa colocar as nossas metas objetivos para tentar algo. Porque quando a gente não tem, fica difícil da gente saber para onde a gente vai, né? Então, a técnica do instrumento ela é essencial, ela é básica, que deve ser feita com um excelente professor que entenda disso também. Agora, depois disso, é interessante que o aluno ele veja um caminho para ele se especializar, vamos dizer assim.
né, virar um pouco mais familiarizado com aquela área, porque naquela área é que ele tem que lutar e tomar vários nãos para conseguir um sim, né? Sim, é verdade. Cara, e você tá falando uma coisa assim, e exatamente na posição que eu acho interessante, você entendeu? A posição de orientador é diferente quando você ensina, você tem ali um negócio, vou ensinar tal método, não sei, e a posição de orientar, por exemplo, quais são os estilos que existem? Então, esse. Quais são as possibilidades dentro, eu escolho um estilo, quais são as possibilidades dentro daquele estilo? Essa, essa e essa. Quais são, dentro daquela possibilidade, qual é o leque de oportunidade? Que aí você tem que pensar, claro, primeiramente, a coisa que você gosta é o que você vai fazer e gostar. Por exemplo, não faria sentido você estar nessa cadeira de trompete, né, na orquestra, e não gostar de tocar em orquestra. Né? Exatamente. Porque, claro, tem a questão da financeira, da remuneração, enfim. Cara, ó, a gente tá cara, tipo, é muita coisa para falar, velho. A gente e a gente quer ter um negócio leve, aí acaba às vezes a gente não tem um tempo de falar tudo. A gente tem 3 minutinhos aqui para terminar, cara. Primeiramente, agradecer você mais uma vez por essa onda aí de aceitar o convite aqui no Trompeticando. Pedir para a galera que está por aí assistindo a gente a se inscrever no canal Trompeticando. A ideia do Trompeticando é ter bastante coisas sobre outros trompetistas também, né? Não só coisas minha falando. Legal. E aí eu sei que agora, para esses 2 minutinhos, você falar um pouco, agradecer a galera e falar daqui para frente com relação à orquestra. Quando que volta, se já volta, se não volta. A gente tem exatamente 1 minuto e meio. Eu agradeço a todos aí pela participação, pelos comentários aí, pelo carinho, valeu. Eu te agradeço muito pelo convite. Com relação à Filarmônica, ela começou essa semana, segunda-feira, as atividades de música de câmara, mas a orquestra em si, acredito que volte... a orquestra só com transmissões ao vivo, mas a orquestra acho que volta, se Deus quiser, às suas normalidades em setembro ou em outubro, com orquestras menores, né? Mas o que eu indico, que eu gostaria de finalizar aos jovens, é muito difícil ele estar numa orquestra boa se ele gostar, porque, cara, é muito trabalho que você tem que ter diariamente. Mesma coisa no popular, é muito difícil você estar lá se você não gosta. Então, realmente tem que fazer algo que você se sinta muito feliz fazendo, porque são muitos desafios e são muitas cobranças. Então, você vai ter que lutar muito para conseguir aquilo. Então, só vale a pena o resultado caso seja em algo que você goste. Então, é isso que eu gostaria de deixar aí para você traçar o seu objetivo, né? Uhum. Aos alunos. Sim, claro. Cara, muito obrigado mesmo, mais uma vez aqui, né? Eu não sei nem como agradecer, bicho. Pra mim, soma muito você estar aqui para esse projeto. Agradeço, Elton, valeu. E continue. E o pessoal que esteve até agora, pode achar o Instagram do Daniel é muito legal, tem muita coisa boa.